Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e essa é a nossa disciplina de Direito Constitucional. Na aula de hoje nós vamos estudar a estrutura da Constituição, o conceito de Constituição e os sentidos das Constituições. Muito bem, dando início então ao tema estrutura da Constituição. A Constituição basicamente é composta de três partes. A primeira parte nada mais é do que o preâmbulo da Constituição. O preâmbulo da Constituição, que tecnicamente não faz parte do corpo da Constituição, e a gente comenta dele já já. Ele vem antes do texto constitucional propriamente. Depois temos a parte dogmática, a parte permanente da Constituição, que são tecnicamente os artigos da nossa Constituição. Terminando a parte dogmática ou permanente da Constituição, temos as chamadas disposições transitórias, que são também artigos, mas que não compõem a parte dogmática permanente da Constituição, mas sim são normas constitucionais que visam regular situações que não têm o caráter permanente, por isso o nome disposições transitórias. Vamos falar então um pouquinho do preâmbulo da Constituição. O preâmbulo da Constituição, ele antecede o texto constitucional. Se você abrir a Constituição, você vai ver que antes dos artigos da Constituição, nós temos o preâmbulo. O preâmbulo da Constituição não é considerado pela doutrina como norma constitucional. E essa é uma informação muito importante para a prova da OAB. Por quê? Porque o seu examinador pode perguntar para você, além do conhecimento de você saber se o preâmbulo é ou não norma constitucional, qual é a repercussão que o preâmbulo da Constituição tem para o sistema jurídico. Muito bem, se o preâmbulo da Constituição não é considerado norma constitucional, qual a serventia, qual o propósito do preâmbulo da Constituição? O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o preâmbulo da Constituição não é tecnicamente norma constitucional, mas tem um valor muito importante, porque serve de parâmetro interpretativo das normas constitucionais. Então, o preâmbulo não é norma constitucional, mas ele serve como vetor interpretativo das normas constitucionais. Isso porque o preâmbulo da Constituição representa o sentimento vigente no momento da promulgação da Constituição Federal, que se deu em 5 de outubro de 1988. Então, o preâmbulo da Constituição, não sendo uma norma constitucional, não serve, por exemplo, de parâmetro para fins de controle de constitucionalidade das normas do sistema jurídico. Então, essa é uma informação que a gente depois repete lá na frente, quando nós formos estudar o tema controle de constitucionalidade. O importante é você saber que o preâmbulo não é norma constitucional, mas sim tem uma função, que é servir de parâmetro interpretativo das normas constitucionais. Outra questão interessante acerca do preâmbulo é a seguinte: no preâmbulo da Constituição, há a menção de Deus. A pergunta que é muito comum em prova é a seguinte: a menção de Deus no preâmbulo da Constituição é eivada de alguma inconstitucionalidade? E a resposta é não. Por quê? Porque o preâmbulo não é norma constitucional. Por isso, o preâmbulo não vai ser eivado de inconstitucionalidade. Ok? Então, a menção de Deus não tem nenhuma inconstitucionalidade na análise jurisprudencial e até doutrinária do tema. Agora, outra questão interessante. A menção de Deus no preâmbulo da Constituição tem sim natureza religiosa? E a resposta é sim. A menção de Deus no preâmbulo tem conotação religiosa. E aí você fala, professor, então tem um problema, porque o nosso Estado é um Estado laico, é um Estado leigo, que não adota religião oficial, estando separado da ideia, da noção de religião. Estado é uma coisa, religião é outra. Então há um problema? Resposta, não.
Porque, como eu disse, o preâmbulo da Constituição representa o sentimento vigente no momento da promulgação pela Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, pelos representantes do povo. Então, a invocação de uma proteção de Deus tem conotação religiosa, mas não é inconstitucional e não fere a ideia de Estado laico, porque simplesmente é o sentimento que vigia e não tecnicamente demonstra a posição ou até o comprometimento do Estado com algum tipo de questão religiosa. Em outras palavras, a menção de Deus tem conotação religiosa, mas não é inconstitucional, porque representa o sentimento vigente naquele momento e porque o preâmbulo, tecnicamente, não é considerado norma constitucional. Então, acompanhe agora a redação do preâmbulo da Constituição. Muito bem, com relação ao corpo, a parte dogmática da Constituição, temos aqui a estrutura, o miolo da Constituição, que vai do artigo 1º ao artigo 250 da Constituição. Aqui sim nós temos a parte permanente da Constituição, o regramento e a disposição das normas constitucionais. É do artigo 1º ao artigo 250 que eu tenho todo o regramento constitucional, como a estruturação do Estado, a organização dos poderes, o estabelecimento de direitos e garantias fundamentais, bem como outros temas que o Constituinte julgou relevante inserir no texto constitucional. Muito bem. Agora, finalizando o artigo 250, você vai observar que a Constituição ainda continua. Eu tenho ali uma renumeração de artigos que foi intitulada de ADCT. São os atos de disposições constitucionais transitórias. Muito bem, o ADCT, que é composto de 97 artigos, nada mais é do que norma constitucional que tem por objetivo regrar situações que não tenham esse caráter permanente, mas sim que sejam disposições pontuais, transitórias, visando aí a integração do sistema jurídico anterior com o novo sistema jurídico. Então, o propósito do ADCT é um propósito transitório. É por isso que no ADCT eu tenho diversas normas que, por exemplo, já têm a sua eficácia exaurida ou esgotada. Por quê? Porque ele foi aplicável a uma disposição, a um determinado período de tempo. Agora, muito cuidado. Pergunta interessante, pergunta difícil para você na prova. O ADCT tem que natureza? O ADCT é considerado norma constitucional? Vamos pegar um exemplo, artigo 3º do ADCT, que fala do poder de revisão da Constituição. O artigo 3º do ADCT é uma norma constitucional? E a resposta, sim. O ADCT tem natureza de norma constitucional. O ADCT vale como norma constitucional. A diferença é que ele não faz parte do corpo permanente, faz parte do corpo transitório, porque o intuito, o objetivo deste regramento não é um intuito ad eterno, não é um intuito permanente, é um intuito que visa regrar a uma situação transitória, uma situação específica, uma situação pontual, que, por exemplo, pode se esgotar em um pequeno período de tempo ou tem por objetivo um período delimitado de tempo. Então, se o ADCT é norma constitucional, ele pode servir como parâmetro de controle de constitucionalidade? E a resposta é sim, o ADCT pode servir como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, eu posso ter um artigo do ADCT declarado inconstitucional? Sim, posso, porque o ADCT, como a parte permanente da Constituição, tem o status de norma constitucional. Outra pergunta importante e até um pouco mais complexa, que se o seu examinador fizer você vai saber responder, é a seguinte: é possível reformar os artigos do ADCT? Ou seja, cabe emenda constitucional no ADCT? E a resposta é sim. Tudo que eu posso na parte permanente, eu também posso no ADCT, com a diferença que o ADCT tem essa característica de transitoriedade. Muito bem, então a gente viu a estrutura básica da Constituição, que é a composição do preâmbulo, da parte dogmática ou permanente e dessa parte transitória que tem um intuito específico.
toda essa estrutura compõe o que nós chamamos de documento constitucional. Agora, a gente viu essa introdução da estrutura da Constituição. Você já sabe como a Constituição é estruturada. A pergunta que eu faço agora é: qual é o conceito de Constituição? O que é Constituição? E eu vou dar um conceito bem simples, até para os fins do nosso estudo aqui, que é um propósito que você entenda o que é básico e consiga ter um excelente desempenho na prova. Então vamos lá, vamos trazer alguns conceitos bem simples de Constituição. Constituição nada mais é do que a lei fundamental e suprema de um Estado. Tecnicamente, a gente nem deveria chamar a Constituição de lei, porque lei para o direito tem um sentido técnico. É o ato infraconstitucional que visa criar direitos e deveres às pessoas. Então, a Constituição pode ser chamada, sim, de lei fundamental, mas, tecnicamente, a gente deveria utilizar a Constituição é um documento fundamental, ou melhor ainda, a norma fundamental e suprema de um Estado que é criada pela vontade soberana do titular do poder. A pergunta é: quem é o titular do poder? O titular do poder é o povo. Então, a Constituição é a norma fundamental e suprema de um Estado criada pela vontade soberana do povo. Por que é a norma fundamental e suprema de um Estado? Porque é a partir dela que se realiza a organização política e jurídica do Estado, dispondo sobre a forma de Estado, os órgãos que os integram, as competências, inclusive o exercício do poder, bem como o estabelecimento aos indivíduos de direitos e garantias, que é o que nós chamamos de limitações ao poder do Estado. Então, além de eu ter uma organização política e jurídica do próprio Estado, que é a organização do Estado e a organização dos poderes, eu também tenho algo que é muito importante, que é a limitação do poder do Estado. Como que eu limito o poder do Estado? Outorgando e reconhecendo direitos e garantias de ordem fundamental. Muito bem, então toda essa composição, este propósito, forma o que nós chamamos de Constituição, que nada mais é do que a organização jurídica fundamental de um Estado com a organização do próprio Estado, dos poderes e a outorga de direitos e garantias fundamentais à pessoa. Então, a Constituição, como norma fundamental de organização do Estado e do povo desse Estado, tem como objetivo primordial o quê? Estruturar e delimitar o poder político do Estado, garantindo direitos fundamentais ao povo. É simples. A Constituição, então, é uma norma que tem o propósito de organizar o Estado e a convivência dos indivíduos que estão nesse Estado. E o objetivo primordial, estruturar e delimitar o poder político desse Estado, garantindo àqueles que estejam vinculados a esse Estado o reconhecimento de direitos de ordem fundamental. Muito bem, passando então desse conceito básico e simples de norma constitucional, vamos falar acerca dos sentidos dados a uma Constituição. Nós podemos analisar a Constituição com base em 3 sentidos. O primeiro sentido é o chamado sentido sociológico. O seguinte é o sentido político e, por último, o sentido jurídico. Isso é muito importante também para a prova da OAB. O sentido sociológico foi idealizado por Ferdinand Lassalle. O que Ferdinand Lassalle dizia? Dizia o seguinte: a Constituição, na verdade, é a soma de fatores reais de poder. O que ele queria dizer quando ele disse que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder? Ferdinand Lassalle queria dizer o seguinte: o documento constitucional, ele tem que refletir e representar os fatores efetivos de poder de um Estado. Porque se ela não representa como documento máximo esses fatores efetivos e reais de poder, ela simplesmente vai ser um documento que não tem efetividade. Ela não vai passar de uma
folha de papel. Um monte de palavras, uma folha de papel, mas que não tem força, que não tem efetividade nenhuma. Então, neste sentido sociológico, a Constituição, ela decorreria da soma dos fatores reais de poder, porque se fosse um documento simplesmente escrito, não teria a efetividade necessária para conseguir organizar, estruturar o Estado como o documento constitucional se propõe. No segundo momento, nós temos a análise do sentido político do documento constitucional. E para Carl Schmitt, Constituição designaria a decisão política fundamental. Ou seja, se a Constituição não decorre de uma decisão política fundamental, ela não seria um documento constitucional. E Schmitt diferencia a Constituição das chamadas leis constitucionais. O que diferencia a Constituição de leis constitucionais? Constituição é tudo aquilo que decorra da decisão política fundamental, ou seja, o propósito básico deste documento. Quais sejam? Organização do Estado, estruturação dos poderes e estabelecimento de direitos e garantias de ordem fundamental. Tudo que não seja esta temática é considerado lei constitucional. Então, o interessante é que, no sentido político, eu teria dentro da Constituição artigos que seriam normas constitucionais e outros que, pelo tema, que pelo conteúdo, seriam considerados como leis constitucionais. E, por fim, o sentido jurídico de Hans Kelsen. E a ideia aqui é exatamente ou diametralmente oposta ao sentido sociológico. Lá no sentido sociológico, a gente viu que o poder deve refletir a norma jurídica. Para o sentido jurídico, para Kelsen, a norma jurídica deve existir de si mesma, ela deve partir de si. Então, é o direito como ciência, ou seja, é o documento constitucional como norma positiva suprema que serve para regular a criação de todas as outras normas. Então, a ideia é que a norma estabeleça a realidade. Então, a norma não é influenciada pela realidade. De forma diferente do que dizia La Salle, que a realidade vai refletir e dar força e efetividade à Constituição. Para Kelsen, de forma inversa, é a norma jurídica que realiza o regramento de todas as demais normas vigentes no Estado. Então, a Constituição não decorreria de um poder, tecnicamente, não decorreria de nada que não fosse do próprio direito. Por isso que é o direito para o direito. É essa a razão que levou Kelsen a estabelecer um pressuposto lógico de norma que decorre da norma, que ele chamou de norma hipotética fundamental. Em outras palavras, norma decorre de norma. Então, se a Constituição é uma norma, ela decorre de quê? De outra norma. Qual norma seria essa? Para fechar a ideia, Kelsen estabeleceu. É uma norma hipotética, é uma hipótese que a gente parte e essa hipótese legitima a edição de todas as demais normas de forma estruturada, de forma hierárquica, ok? Vamos finalizando a nossa aula de hoje por aqui. Convido você para assistir às nossas próximas aulas. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com os seus colegas. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.